Bom, boa tarde a todos, né, que encontraram aí um tempo livre na sua semana, na sua programação para vir aqui prestigiar a palestra do professor Hernandes. Eu vou falar brevemente sobre ele, porque é uma pessoa muito querida. O Hernandes é professor da Unemat, ele trabalha com muitos assuntos ligados à biodiversidade, à conservação, à emissão de gases de efeito estufa, a estudos de área, né, no caso do Pantanal, de áreas alagadas. Então, ele tem um conhecimento muito amplo sobre biodiversidade e sobre ambientes aquáticos. Eu conheci o Hernandes num pós-doc, né, uma parte do pós-doc que eu fui fazer na Holanda, onde ele estava fazendo o doutorado dele. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana conviver com ele lá na universidade, aprendi muito com ele, sobre técnica, sobre como pensar a ciência. Então, Hernandes, seja muito bem-vindo, né? Eu vou passar a palavra para a Ana. A Ana fez uma pequena apresentação sobre você, sobre a sua formação, e gostaria de dizer, se você puder, no final, né, ou antes de começar a sua apresentação, falar um pouquinho da sua trajetória, porque tem muitos alunos que estão, né, pretendendo seguir carreira acadêmica e ficam em dúvida, ou não sabem o que gostam, ou não sabem como começar. E aí, se você tiver um tempinho depois, ou no início, quando se apresentar, falar um pouquinho, tá? Ana, passo a palavra para você e dou as boas-vindas ao Hernandes para começar a apresentação. Tá, joia. Então, o Hernandes é mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Mato Grosso, com doutorado na Red Bull University, onde ele avaliou o efeito de modificadores ecossistêmicos nos fluxos de gases de efeito estufa, e tem experiência em ecologia e limnologia, como a Simone já falou. Então, Hernandes, com muito carinho, a palavra é sua, arrase, como sempre. Uhul! Vamos lá, brigadão, pessoal, brigadão mesmo, cara, é ótimo estar aqui com vocês, recebi esse convite da Ana Luísa, junto com a Simone, conheci a Ana Luísa agora em fevereiro, ela veio aqui passear no Pantanal, né, aí a Simone falou assim, não, essa é uma menina muito boa aqui e tudo mais, ela quer conhecer, quer participar dos projetos, eu falei, não, manda aí que a gente aqui empurra ela no campo, né, e ela, cara, veio pro campo, e olha, Simone, está de parabéns, porque a Ana é fera, cara, a Ana é show de bola, realmente, a gente aprendeu muito com ela aqui, obrigado por ter enviado ela aqui, obrigado, Ana, por estar junto aqui, e, cara, a Simone é show de bola também, porque, assim, a gente se conheceu na Holanda, né, e onde ela vai, parece que o mundo alegra um pouquinho mais, sabe? E é legal trabalhar com essas pessoas que o mundo se alegra um pouco mais. Simone é uma delas, né? A Beatriz também, a professora Beatriz, nossa, ela é show de bola, gosto demais de estar sempre do lado dela, tá? Inclusive, é minha cunhada, né? Então, assim, estamos sempre juntos, né? E o grande professor Claumir, né, que eu fui graduando, fui bolsista dele lá na 2006, 2004, 2005, 2006, fui bolsista do professor Claumir e agora a gente atua junto no mesmo laboratório, sabe? É uma trajetória muito bacana, agradeço imensamente o Claumir por estar junto, a gente está dando uma disciplina juntos também, de sistemática geral, né? Então foi baseado nessa ideia aí, né, de um encontro aí com a Unemat, Juiz de Fora, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Estadual do Mato Grosso, né, da gente trocar essas experiências, né, de mostrar um pouquinho o que é que a gente faz aqui no Pantanal. E a gente trouxe duas disciplinas juntas aqui da Unemat, que é a professora Beatriz, ela trabalha com sistemática de micro-organismos no 7º semestre, e eu e o professor Claumir trabalhamos com sistemática geral no 1º semestre. Então, assim, eu procurei fazer um apanhado aqui do que é que a gente pode falar sobre principalmente ecologia, né, o que é que os micro-organismos podem afetar ali na ecologia ou no ecossistema, né? E aí a Simone pediu para eu falar um pouquinho da minha trajetória, cara, e aí, eu sou hoje professor visitante da Unemat, né, mas eu sou cacerense do pé rateado, agora soco, quero ver longo horizonte, por Deus, o que é isso, agora vote, né? Sou do Massa Barro, tá? Continuo no Massa Barro, vim de saí por um tempo, fiquei fora do Massa Barro, agora estou de volta no Massa Barro, né? Para quem não sabe, aí de Juiz de Fora é um bairro bem característico da região, chama Massa Barro porque é um dos bairros mais baixos da cidade, onde também alagava muito antigamente, né? Então, sou aqui da periferia do Brasil e da periferia da cidade, né? Fiz graduação na Unemat, fiz biologia na Unemat,
trabalhei com o professor Claumir durante boa parte da minha graduação e depois fui fazer meu mestrado na Universidade Federal de Cuiabá. Ó, cara, saltei, bicho. Fui de Cáceres, fui para Cuiabá, que é a capital do meu estado, entendeu? Fui lá na Federal, fiz 2 anos lá na Federal, foi super bacana, trabalhei com macroinvertebrados bentônicos, com o professor Matthias Wantzen, um alemão, né? E depois voltei para Cáceres de novo, passei no concurso, estava trabalhando como técnico de burocrático na Unemat, inclusive o Claumir era meu chefe naquela época, né? E aí o Claumir e uma outra professora falou assim, recebi um e-mail aqui de limnologia, não quer olhar? Aí eu fiz inscrição e era um doutorado na Holanda, passei na prova e tudo mais, e fiquei 4 anos estudando gases do efeito estufa na Holanda, né? Tive uma oportunidade muito boa, levei minha família, sabe? A minha família ficou 2 anos e meio lá, né? Então, assim, essa é a trajetória da minha vida, né? Claro, falando assim, fácil, não é tão fácil, tá? A vida do graduando, do mestrando, do doutorando, ela é bem difícil, né? Então, assim, vocês que estão aí nessa luta, lutem bastante e saibam, vocês não são diferentes de ninguém, todo mundo passa pelas mesmas pedreiras que vocês estão passando, todo mundo passa, mas logo, logo isso acaba, tá? Só dê o seu melhor, que isso vai acabar e vai ser show, beleza? E aí eu queria começar a minha apresentação. Vou colocar aqui na tela o meu slide. Só queria perguntar para alguém aí se vocês estão vendo, porque aí eu vou apertar o F5 aqui e aí eu não vou mais ver vocês. Estamos vendo, Hernandes, está perfeito. Beleza. Tá vendo o mouse também? Mouse também. Mouse também? Beleza, então é isso aí, né? Bom, essa apresentação, ela vem da minha tese de doutorado, que eu trabalhei com modificadores ecossistêmicos, como a Ana falou, né? E aí eu vou apresentar um pouquinho sobre, assim, como é que funciona essa dinâmica das transformações ecossistêmicas, né? O que acontece por trás dos bastidores quando a gente fala de aquecimento global, por exemplo, ou mudança climática, o que está acontecendo ali, quais são os agentes que podem estar interferindo em algumas dessas situações, né? Então, como eu falei, eu sou da Unemat, né, e eu sou professor visitante do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, e eu também estou junto com o professor Claumir ali no Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, beleza? Bom, e aí o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar primeiro sobre o Pantanal, vou mostrar um pouquinho para vocês do Pantanal, vou falar um pouquinho sobre os fenômenos da adequada, né, o que acontece, talvez vocês não estejam familiarizados, até mesmo pessoas aqui da região não estão familiarizados com esse termo, né, vou falar um pouquinho sobre a produção de CO2, que ocorre em grande parte nessa época da adequada, a produção do metano, e depois o efeito das plantas e dos peixes nos gases do efeito estufa, na liberação dos gases do efeito estufa, fechou? Bom, gurizada, eu tive um prazer enorme, né, há uns dias, conhecer a nascente do Rio Paraguai. Esse foi o lugar mais próximo da nascente que eu cheguei. A nascente estava ali mais ou menos uns 300 metros dessa foto aí, né, no fundo dessa foto ali. Né, ela fica numa fazenda, na cabeceira lá no Planalto, né, no Cerrado, na verdade. E essa é onde a primeira lagoa, onde a água brota mais atrás, aqui você tem a primeira lagoa. É um local, assim, lindo. Vocês estão vendo na foto, talvez, nossa, está seco. Não é bem assim, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre mudanças climáticas daqui a pouco, mas não é bem assim. Está seco, essa é época de seca mesmo, entendeu? Então, era para essa foto estar mais ou menos desse jeito mesmo. Um lugar lindo, cheio de pássaros, muita vida silvestre ali ao lado. E um pouquinho mais adiante, você tem imensas plantações de soja, né? Imensas plantações de monocultura, bom? E aí o Pantanal forma, um pouquinho mais abaixo no Pantanal, né? O Pantanal forma esses banhados, né? Essas áreas alagáveis imensas, né? Rica em fauna, em flora, né? Biodiversidade muito abundante, né? Porque nem tanto a riqueza do Pantanal, mas é mais a abundância do Pantanal em que chama mais atenção. É um local que alaga todos os anos e tudo mais, e mesmo assim a vida é muito abundante, né? E no Pantanal tem uma biodiversidade muito bacana, que o pessoal procura geral, né? É o tal da onça, né? É a tal da onça. Essa é uma foto do Douglas Trent, que é um parceiro nosso do Projeto Bichos do Pantanal,
né? E, assim, ele tira fotos fenomenais no campo aí. Essas são 2 fotos aqui, próximo à Estação Ecológica de Tayamã, que é o local onde a gente realiza a maior parte das nossas pesquisas, né? Além da onça, o Pantanal também tem alguns outros organismos não tão bem quistos, né, pela população, né, como os benditos mosquitos. Se você contar nessa foto aí, no meu pé direito aí, você vai ver pelo menos 67 mosquitos, tá bom? Então, assim, tem uma biodiversidade muito bacana, né, e tudo mais, mas tem também aquilo que evita muitas pessoas de visitarem o Pantanal, né, o mosquito, por exemplo, né, e também é foco de pesquisa de vários outros pesquisadores, como a Raquel, que está aqui assistindo a gente também, a Raquel Fernandes, a Raquel Batista, confundi com a Valéria Fernandes. A Raquel Batista, ela trabalha principalmente com os macroinvertebrados, né, e tal, então, assim, também é foco de estudo de outras pessoas, né, então o Pantanal tem essa riqueza enorme, né. Por que o Pantanal tem essa riqueza enorme? Porque o Pantanal tem muita água, né? A maioria das pessoas pensa, nossa, Pantanal, quando fala de Pantanal, você logo lembra do pantano, né? Como diz o pantaneiro, né? Você lembra do pântano, que é aquilo que é molhado, aquilo que é úmido. Mas o Pantanal também tem uma época de seca. Então, se você vê nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, né? Você tem aqui o ritmo das águas do Pantanal. Esse é um artigo que está sendo publicado na Acta Limnológica. Deve sair por aqui alguns dias, né? E aqui em cima de azul você vê a precipitação, a média da precipitação está nesses risquinhos, né? Aqui o volume da precipitação, e aqui em laranjadinho você tem a dinâmica do nível do rio, do nível das águas, e aqui em pretinho você tem a média, né, desse nível das águas, tá bom? Então você vê que é óbvio, né? Quando você tem menos chuva, o nível do rio ele está mais baixo. Então, você tem uma relação importante, bastante importante a ser levada em consideração quando você fala de chuva, porque é a chuva que alimenta o Rio Paraguai, e é o Rio Paraguai que faz com que forme aquelas lagoas marginais que a gente viu numa foto anterior, tá bom? Então, você tem essas relações e é importante que isso seja mantido, né? Por causa dessa relação de chuva e do nível hidrométrico, do fluviométrico, né, do Rio Paraguai, nós temos 4 estações muito bem distintas. Aquilo que você aprendeu lá na segunda série, terceira série, você esquece. Que negócio de primavera, verão, outono, inverno, isso aqui não existe aqui no Pantanal, entendeu? A gente tem aqui, no máximo, né, uma estação chuvosa e uma estação seca, quando você pode falar também inverno e verão. Tá? Então, assim, esse negócio de primavera, outono, tará, isso aí ocorre sim, mas em outras regiões um pouco mais temperadas, né? Aqui na nossa região do Pantanal, nós temos sim 4 estações, mas não são relacionadas a esses nomes aí que a gente já trabalhou. Então, nós temos aqui o período de setembro, agosto e outubro, nós temos uma estiagem bastante grande. Depois, nós temos também separado, né? Junho, maio, julho, uma vazante. Fevereiro, março e abril, período de cheia, né? Enchente, dezembro, novembro, dezembro e janeiro, né? Nesse gráfico do lado direito da tela de vocês, você tem aqui o nível do rio, né, que ele vai de 0, mais ou menos, né, não fica 0 quase nunca, e atinge mais ou menos 6 metros quase todo ano. Então, você consegue ver essas estações muito bem detalhadas, a seca, a enchente, a cheia e a vazante. Então, a gente consegue ter essas estações hidrológicas muito bem definidas aqui no Pantanal. Só que o que acontece como é que essa dinâmica das águas ela vai atuar, né, na biodiversidade, como é que a biodiversidade vai responder a essa dinâmica das águas. Então, nós temos aí, né, muito claramente que o Pantanal ele passa por um período em que a água está enchendo, né, e ele passa por um período em que a água está vazando, ela está saindo, né, ou está evaporando, porque o Pantanal também é uma bacia de evaporação, né. Então, o que acontece é basicamente isso, que ele sofre essa dinâmica das águas, só que o que vem acontecendo nos últimos anos é que isso está muito mais acentuado. Aqui nesse gráfico da esquerda, nesse mapa da esquerda, em 2008, você consegue ver em cinza, claro, como é que eram as massas d'água, né? E em 2018, no mesmo período do ano, né, como é que essa massa, até onde essa massa d'água atingiu. Então, você vê aqui em todo esse gráfico, todo esse mapa, você vê uma redução de 16% de massa d'água. Isso tudo implica na biodiversidade que está aqui presente, isso tudo implica no ciclo biogeoquímico que está presente no Pantanal. Tá? E isso porque a gente tem aqui, nesse gráfico do lado direito, a gente tem
a precipitação anual, e nós temos a proporção de dias sem chuva. Vamos olhar a proporção de dias sem chuva, né, que é esse amarelinho aqui, e você vê que a proporção de dias sem chuva só vem aumentando conforme os anos vêm passando, né? Então, nós temos aí uma redução na massa d'água, óbvia, porque você não tem mais chuva no Pantanal, como você tinha anos atrás, entendeu? Então, assim, tudo isso está ligado, e ele afeta completamente a biota também, né? Como é que pode ser afetado, por exemplo? A gente está falando bastante de fogo agora, nessa época do Pantanal, ó, meu cachorro aí, né? A gente está falando de fogo no Pantanal agora, vocês devem ter visto aí, foi mídia internacional, né? O pessoal de Juiz de Fora deve ter visto, o pessoal de Cáceres e região deve estar sentindo isso, porque todos os dias amanhece bastante nublado, né? Bastante nublado, e não pela neblina, mas pela fumaça que está no ar, né? Então, assim, o que acontece é que, quando você tem esse Pantanal secando, você tem um volume de água muito menor, a biomassa que cai das folhas, a biomassa das gramíneas, ela fica exposta fica seca. E o que acontece é que, tanto no Pantanal, você tem aí uma cultura, né, de colocar fogo para pastagens, quanto também você tem as ações naturais, como, por exemplo, a presença de raios, que faz com que esse fogo seja alimentado. Então, assim, a biomassa que está presente ali em maior quantidade, em virtude de que o Pantanal está secando, é onde você vê o reflexo do aumento do fogo nessa época do ano, principalmente. Tá bom? Então, a gente teve ali um aumento de 2008 para 2018, não mostrei esse gráfico, foi o Thiago Pereira da graduação da Biologia de Cáceres, fez um mapa mostrando que entre 2008 e 2018, nós aumentamos em 3.000% os focos de incêndio aqui na região de Cáceres do Pantanal Norte, tá bom? Então, assim, uma coisa ligada com a outra, você não tem chuva, você tem mais biomassa seca, você vai ter mais fogo, e isso tende a aumentar conforme a mudança climática, né? E o que é que acontece, como é que isso vai afetar a biodiversidade ali? Se o sistema queimou todinho, né, o que é que vai acontecer? Durante o período de cheia, essas águas, elas se alastram, né, para dentro ali das várzeas, para dentro ela passa pela cordilheira, vai formando ali, margeando os rios, formando as baías, né? Então, esse é o período de cheia, né? Então, assim, você tem uma seca que você queima, e durante o período de cheia, essa água alastra por onde queimou, tá? Então, o que acontece? É que você tem um ambiente rico em oxigênio, recebendo uma grande quantidade de matéria orgânica que está ali, tanto a seca quanto a queimada, vai começar a abastecer esse sistema, né? E aí, quando ele começa a abastecer esse sistema, a cor da água, ela muda, né? Você começam a aparecer outros tipos de organismos também, que são as bactérias aeróbicas, ou aeróbias, que vão consumir aquela matéria orgânica que está ali disponível nas águas, certo? Então, você tem um ambiente rico em oxigênio e rico em matéria orgânica, de repente começam a aparecer, de repente não, né? O processo começa a aparecer as bactérias aeróbias. E isso tudo vai mudar o sistema completamente, porque você tem ali um metabolismo microbiológico em que vai atuar fazendo a transformação dessa qualidade da água. Então, nós temos aqui, ó, a deposição da matéria orgânica no sistema, ela vai ser decomposta pelos organismos aeróbios, principalmente. O carbono que está presente nessa decomposição, juntamente com o oxigênio, ele vai, pela respiração aeróbia, ele vai formar principalmente o CO2, né? Ele vai enriquecer a água com gás carbônico, né? Que a gente ouve falar na mídia aí, que o gás carbônico ou o CO2 é um dos mais prejudiciais para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, e é isso que a gente tem que controlar, né? E aí, assim, você tem um sistema que enriquece as águas com esse CO2. E como a gente viu na respiração anaeróbia, ela consome oxigênio. Então, olha aqui. No mês de janeiro, você tem ainda um oxigênio em grande quantidade, em grande concentração na água, e nos meses subsequentes, eles começam a tender a quase zero, né? Onde poucos organismos sobrevivem a esse tipo de ambiente, entendeu? É onde a gente vai falar daqui a pouquinho sobre adequada, é onde ocorre adequada. Você tem uma redução muito drástica do oxigênio e um aumento muito grande do CO2,
dissolvido na água, e os peixes não conseguem respirar. E aí a gente vê nas reportagens aquele mundaréu de peixes descendo o rio e tudo mais. E já nos meses subsequentes, nos meses de estiagem, você tem aqui um oxigênio dissolvido praticamente estável durante quase todo o ano, né? Então, assim, você vê uma dinâmica do oxigênio ocorrendo principalmente entre janeiro, já está ocorrendo isso aqui, né? Isso aqui são dados um pouco mais antigos, mas janeiro o oxigênio já tende a ser mais baixo, ele fica entre 4 e 6, né? Aqui nós temos uma mediana ainda maior, né? Acho que a mediana está aqui em cima. E aí, então você tem aqui uma redução drástica do oxigênio nesses meses onde a água está bastante alta também, né? E aqui, olha só, como reduz o oxigênio, aumenta o CO2, como a gente viu na respiração anaeróbia, certo? Então, o que a gente tem aqui é uma lagoa próximo ao Parque Nacional do Pantanal. Esse aqui é um dos rios que corta a lagoa, desculpa, esqueci o nome do rio, acho que é Pichain, se eu não me engano. E aqui você tem um volume de entrada de água maior. Então, como você tem um volume de água de entrada maior, a água cicla mais rápido, ela circula mais rápido, você tem uma quantidade de CO2 menor, né, nessa região. Mas aqui, onde ela se aglomera, onde a água fica mais parada, você tem uma concentração de CO2 muito mais alta, né? Então, você vê a redução de oxigênio e aumento de CO2 na água em virtude da respiração microbiana, né? Então, é basicamente isso que acontece, né? Você tem aqui a retirada, você vê aqui na animação, né, que saiu o oxigênio e entrou aqui, na verdade, entrou no sistema o CO2, tá bom? Por quê? Por causa da respiração aeróbia das bactérias, né? Esse CO2, ele pode ficar tanto concentrado na água, como também pode exaurir, pode sair para a atmosfera, né? Onde a gente tem ali também um efeito, não só na água, na qualidade da água, mas você também tem um efeito na atmosfera, beleza? E aí onde ocorre principalmente, né, durante esse período, ocorre o fenômeno que a gente chama de fenômeno da adequada, né, onde a redução do oxigênio é muito drástica, o aumento do CO2 é muito grande, e aí os peixes não conseguem respirar e leva à morte dessa biodiversidade. Aí aqui a gente tem um fenômeno, essa foto é minha mesmo, né? A gente registrou o fenômeno aqui. Olha o que é bacana nisso aqui. Bom, não é bacana porque é trágico, né? Mas assim, no Pantanal Norte, o fenômeno adequado, ele não é tão intenso. Essas coisas acontecem mais no Pantanal Sul, porque aqui a água é mais corrente do que no Pantanal Sul. No Pantanal Sul, a água fica mais parada. Nessa região, a água movimenta um pouco mais rápido. Então, não era para ter o fenômeno da adequada tão característico como é no Pantanal Sul. Só que de uns tempos para cá, de uns 4, 5 anos para cá, a gente já vem vendo uma mortandade de peixes muito grande ligada ao fenômeno da adequada. E ligada a todos esses processos microbiológicos que estão acontecendo no Pantanal, provocado principalmente pelas mudanças climáticas, né? E a ação do homem, claro. E aí, durante a adequada, dá uma característica muito legal, que é o cheiro de ovo podre na água, né? Até muita gente que vem aqui, muito turista, vem aqui e fala, nossa, essa água do Rio Paraguai, ela tá suja, ela tá podre. Não, não é bem assim. Isso é um fenômeno natural que acontece no período em que ela está em anaerobiose, né? Que ela não tem oxigênio na água. Então, você tem quantidade de matéria orgânica, pouco oxigênio na água, e você tem as bactérias sulfato-redutoras. A metabolização dessas bactérias gera o sulfeto. E o sulfeto, como excreta, você tem o gás sulfídrico, que é ali o cheiro de ovo podre, que é bem característico da época da adequada, principalmente, né? E aí, aqui a representação, aqui a gente tem a representação que durante essa época da adequada, você tem aqui uma grande quantidade, né, de gás sulfídrico ou de cheiro de ovo podre. Esse cheiro de ovo podre, às vezes, ele sai na própria água, mas ele está em grande quantidade no sedimento. Se você pega um punhadinho de sedimento, é muito fedido mesmo, né? Acho que a Raquel, ela podia falar um pouquinho sobre isso, porque a gente foi em umas regiões aqui onde o sedimento realmente era muito característico de ovo podre, né? A Raquel Batista, desculpa. Então, pessoal, aí a gente falou um pouquinho da água, agora a gente vai descer um pouquinho, vamos falar sobre o sedimento, né? O que é que acontece no sedimento, né? A gente falou que
A matéria orgânica, ela cai ali na água, ela é decomposta e ela atinge o sedimento também, né? Boa parte dela atinge o sedimento, né? E aí, o que acontece? Quando ela atinge o sedimento, no sedimento tem uns processos muito legais de você ver num filmezinho muito fino, né? Eu tenho certeza que quando você foi em algum banhado por aí, seja de fora, seja em casa, seja onde for, quando você foi pisar na água, um pouquinho mais fundo, onde a água é um pouquinho mais funda, você foi pisar na água, você sentiu ali uma coisinha macia, uma coisinha muito suave, né? Parece um pouquinho de algodão que está no chão e tudo mais, né? Aquele ali é um biofilme de grande quantidade de bactérias, né? E se tem luz solar também tem uma certa quantidade de algas, né? É onde ele é rico, extremamente rico em oxigênio, né? Que é essa parte óxica, né? Do sedimento, está aqui no lado direito da sua tela, né? Essa parte óxica, ela é rica em oxigênio e, claro, naquelas bactérias que a gente falou agora há pouco, as bactérias aeróbias, né? Que estão consumindo ali a matéria orgânica, estão presentes, estão vivendo ali. Só que nessa linha tênue aqui, um pouquinho mais para baixo, você tem um ambiente anóxico. Eu estou falando de milímetros, tá? São coisas de milímetros. Coisa que você tem ali um oxigênio de 2,90 alguma coisa, quando você abaixa 2 milímetros ali, você tem 0,10, 0,20, né? Às vezes até menos do que isso. Que são as bactérias, desculpa, são as arqueias. São também conhecidas como arqueobactérias, que são as metanogênicas, as produtoras de metano, que só sobrevivem, ou só não, mas em grande parte sobrevivem na ausência do oxigênio, né? Então, nós temos dois grupos aqui bastante interessantes, que são as bactérias e são as arqueias. As arqueias são conhecidas também quando a gente fala das extremófilas, né? Que são aqueles organismos que resistem a ambientes extremos, né, como vulcões, geleiras, né, e, é claro, também a situações onde o oxigênio é extremamente baixo ou ausente, né. Então, a gente tem essa linha aqui que divide o ambiente óxico do anóxico, né, onde você tem biofilmes de bactérias ou arqueias diferentes, né, e o que acontece nisso? A arqueia, ela produz, no metabolismo dela, ela libera, pelo consumo da matéria orgânica, pela decomposição da matéria orgânica, ela libera metano, né? E quando a gente falou ali atrás que o CO2 ele é prejudicial ao aquecimento global, por exemplo, né? Que a gente vê na mídia, o metano ele é 34 vezes mais potente para o aquecimento global do que o CO2, tá bom? Então, assim, essas arqueias que estão ali no sedimento, elas produzem uma grande quantidade de metano e elas nem são em tão grande quantidade como as bactérias aeróbias, por exemplo, né? Esse metano que está disponível na água, quando ele é produzido, ele tende a sair do mais concentrado, que está no sedimento, para o menos concentrado, que vai ser na água, e posteriormente para a atmosfera, né? Mas o que acontece? Como você tem logo em cima daquela linhazinha tênue ali, você tem as bactérias aeróbias, elas vão utilizar esse metano no metabolismo delas, vão oxidar esse metano e transformar o que era metano, ela vai transformar em CO2, tá? Então, assim, ela vai fazer o efeito contrário ali das arqueias, né? Então, é interessante quando a gente pensa em mudanças climáticas, por exemplo, a presença desse grupo de organismos, né? Só que o que acontece é que é o seguinte, você tem uma produção tão grande no sedimento desse metano, né, que o metano ele vai sair por dois caminhos. Um caminho é a difusão, né, que é onde ele vai sair do mais concentrado para o menos concentrado, né, ele vai entrar na água e depois, posteriormente, para a atmosfera, ou também a formação de bolhas, que é onde você tem um aprisionamento daquele gás ali no sedimento, e ele vai formar uma bolha, vai crescendo, formando uma bolha, e quando você tem uma alteração no sistema, essa bolha sai. Essa alteração ela pode ser tanto de um barco passando, como você pisando, como um raio caindo, como se é água baixa, como o vento passando e assim por diante. Então, assim, essas alterações fazem com que as bolhas sejam liberadas para a atmosfera. Mais de 90% do metano produzido aqui no Pantanal, ele é liberado por via de bolhas, né? Às vezes você acorda de manhã, vai no Pantanal lindo, você vai olhar aquela baía linda, ela está borbulhando, aí você fala, nossa, que lindo, tem um monte de
pum de peixe ali, deve estar muito rico de peixe, mas na verdade não é, né? São as ações das arqueias que estão ali no sedimento, produzindo uma grande quantidade de metano, e aí com o movimento das águas ou qualquer tipo de alteração ambiental, essas bolhas, elas sobem e elas não, a diferença do metano que é difuso na água é que ele pode ser oxidado. Já a bolha, a chance da bolha ser oxidada e virar ali o CO2, no caso, é muito menor, porque a bolha, ela vai para cima e vai para a atmosfera imediatamente. Já a difusão não é assim, né? Então, aqui eu tenho dei uma palestra uma fala lá na Holanda sobre borbulhas de amor, né? Então, eu deixei esse título aí também, e eu mostro para vocês aqui um videozinho de 1 minuto e pouco. A gente jogou, eu e o Claumir, a gente estava junto, e aí a gente jogou o disco de sec, essa aqui é a corda, né, que você vê o disco de sec, ela bateu no fundo, e aí você tem esse mundaréu de bolhas sendo liberadas ali para a atmosfera imediatamente, né? É muito característico, pessoal, é muito característico, é muito presente essas bolhas aqui na nossa região, né? Opa. Então, aqui nós temos 2 processos microbiológicos, né? Nós temos o processo que ocorre na camada óxica e nós temos o processo que ocorre na camada anóxica. Nós temos vários outros processos também, eu não falei aqui da redução do sulfato, né? Não falei... tem vários outros processos que a gente podia estar falando, mas, por enquanto, ficar principalmente nesse, o aeróbio. Você tem a produção, pela ação dos micro-organismos aeróbios, você tem ali a produção do CO2 e em locais anaeróbios, onde você não tem o oxigênio, você tem ali a liberação do metano pela respiração, certo? Então, esses são os 2 processos que ocorrem principalmente ali. Só para ver a quantidade desses grupos, isso aqui é um trabalho feito pela doutora Simone, lá em uma região da Holanda, onde tem grande quantidade de salinidade lá, de sal, né? Em águas doces. E aqui a gente viu aqui, também estou junto no trabalho com ela, a gente tem 4 tratamentos mostrando aqui a porcentagem de cópias, né, de bactérias aqui no caso, de organismos, né, por sedimento seco, né? E aqui a gente vê que as bactérias que são metano-oxidantes, né, que oxidam o metano, elas são em muito mais quantidade do que aquelas que são sulfato-redutoras e daquelas que são produtoras de metano, né? Isso varia, claro, conforme a salinidade do sistema. Bom, isso é só para exemplificar para vocês a quantidade de organismos que a gente pode encontrar no sistema. Eu falei 25 minutos, vou falar mais um pouquinho aqui. E aqui a gente tem uma ilustração de como é que esses transformadores ecossistêmicos, eles atuam, né, junto com todo esse processo que eu falei para vocês. Então, todo esse processo, ele ocorre naturalmente no Pantanal, nas regiões tropicais, nas águas doces principalmente, né? Ele vai ocorrer naturalmente, só que aí você tem uma aceleração desses processos quando você tem a introdução de uma espécie exótica, quando você tem a introdução do fogo, quando você tem redução da massa d'água, né? Então, isso ocorre naturalmente. Aqui eu coloquei um exemplo do aguapé. A maioria das pessoas conhece essa planta, né, Eichhornia craspis, ela é uma planta flutuante, algumas vezes ela chega a ser enraizada, principalmente em algumas partes da vida, né, e o que acontece com essa planta, ela é uma planta da região amazônica, só que ela se tornou invasora no mundo inteiro, ela é considerada uma das piores pragas de vegetação aquática do mundo, né, ela é horrível aí de se combater, muito difícil de combater. Então, aqui no Pantanal, a gente tem ela de um modo natural, mas quando você faz um represamento, você logo tem uma grande quantidade desses organismos ali. Ele chega a tomar toda a cobertura da água, né? E aí ele causa um impacto muito grande nesses ciclos biogeoquímicos, né? Que é, por exemplo, a primeira coisa que o aguapé faz é ali a grande absorção do CO2. Né? Ele, como é uma planta que reproduz rapidamente, ela reproduz por clone, inclusive, né? Rapidamente você tem a absorção do CO2, a biomassa dela cresce e rapidinho ela toma conta do espaço, né? Só que ela também morre muito rápido, né? Ela tem um ciclo de vida aí de 2 a 4 meses, então, assim, rapidamente ela vai formar toda aquela biomassa nova dela, ou a antiga, vai cair, vai formar matéria orgânica. Quando você tem matéria orgânica no sistema, o que é que você vai fazer? Você vai, se o sistema está anóxico,
você vai produzir uma grande quantidade de metano. Geralmente, essas plantas abrigam um microecossistema abaixo das suas raízes em um sistema anóxico, porque ela tampa a quantidade a luminosidade que entra na água e faz com que não haja proliferação de algas, por exemplo. E aí você não tem a proliferação de algas, você também não tem a produção de oxigênio. Além disso, ela tampando toda a coluna d'água, grande parte da coluna d'água, ela evita a troca gasosa entre a água e a atmosfera. E aí você tem, consequentemente, uma redução de oxigênio na água. Se você tem um ambiente anóxico, o que é que você tem? Você tem produção de metano. Então, a matéria orgânica dela, boa parte do aguapé, produz metano que é liberado para a coluna d'água. Por que ele não vai chegar na atmosfera? Porque as plantas formam ali uma coluna tão grande, coluna horizontal tão grande, que ela bloqueia essa passagem do metano. E muitas bactérias que oxidam metano, né, estão acopladas ali na raiz do aguapé. E aí o que acontece? Quando o metano está rico naquela coluna d'água, essas bactérias elas conseguem transformar o metano em CO2, tá bom? Então, assim, você tem um processo dualístico nessa relação, né? Aí mostrando para vocês as bactérias que oxidam metano, né? Então, você tem uma rizosfera muito rica em micro-organismos, tá bom? Você tem tanto aqueles que vivem em organismos, em regiões anóxicas por causa da qualidade da água, quanto aquelas que vivem em regiões óxicas, porque a planta exuda grande parte de oxigênio pelas raízes também, e enriquece uma rizosfera ali, um microecossistema, proporcionando a vida dessas bactérias aeróbias também. E aí o que acontece quando a água baixa? Quando a água baixa, aí você já não tem mais esse bloqueio. Você não tem mais o bloqueio que a planta faz. E aí o metano é totalmente liberado. Boa parte desse metano ainda é liberado por dentro da planta. Por dentro dessa raiz mais grossinha que você tem ali, você tem uma grande quantidade do tecido esponjoso, é onde o metano ele consegue passar por dentro dela e aí ele sai também por dentro da planta, né? Um transporte mediado pela planta, a gente fala, né? Bom, então você tem aí um efeito dualístico, né? Em que a planta, ela reduz uma grande quantidade grande porcentagem de metano, né? Porque você tem ali uma grande quantidade de organismos atachados, né, na sua raiz, e por outro lado, quando você tem águas mais baixas, é onde você tem uma emissão muito grande de metano em virtude do transporte mediado pela planta, né? Quando ela está enraizada ou tocando o sedimento. Daí, para acabar aqui, nós temos um outro transformador ecossistêmico, são os peixes, principalmente os peixes bentônicos, aqueles que se alimentam, ou que vivem, habitam, ou a parte mais baixa do rio, no sedimento, né? Esse é um dos peixes que mais faz isso, a gente não tem aqui no Pantanal ainda, nós começamos com algumas pisciculturas aqui ao redor, mas nós estamos tentando proibir o uso da carpa na piscicultura aqui pantaneira, para que você não cause uma catástrofe muito grande em relação ao cultivo desse peixe na região. O que é que esse peixe faz? Esse peixe, para ele se alimentar, ele costuma fuçar no sedimento. Quando ele fuça no sedimento, aquela matéria orgânica que está ali presente naquela linhazinha tênue da água, ela ressuspende e ele pega o oxigênio e coloca dentro do sedimento. Por acaso, é lógico que ele não quer fazer isso, mas ele faz isso por acaso, e é onde você tem o contato do oxigênio com o metano, mais as bactérias aeróbias, é onde você vai oxidar esse metano produzido, e aí ele vai ser transformado em CO2, principalmente. Né? Opa, vou botar aqui um, que ele passou muito rápido. Ele vai ser transformado em CO2, principalmente, e vai liberar uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Assim, você também vê um efeito dual, né? Onde você tem uma redução da quantidade de metano produzido, mas você tem um aumento, né, de CO2 sendo produzido e liberado para a atmosfera. Beleza? Então, como resultado da carpa, por exemplo, ela reduz em grande quantidade o metano produzido.
mas ela aumenta em grande quantidade o CO2 também, tá bom? Bom, o que eu queria falar para vocês é mais ou menos isso, que naturalmente os processos biogeoquímicos, eles são complexos e a sua dinâmica em ambientes alagáveis, ela possui um impacto global, ou seja, o que acontece aqui no Pantanal é também reflexo em outras regiões do planeta. Então, é por isso que a gente tem que tomar conta, principalmente em ambientes grandes, gigantescos, como é o caso do Pantanal, né? Então, a gente tem que entender esse processo biogeoquímico para a gente ver que tipo de impacto que isso vai gerar se acontecer uma seca muito, muito prolongada, se acontecer inundações muito prolongadas e assim por diante, né? Alterações no ecossistema, como a introdução de espécies exóticas ou redução de níveis d'água, fazem com que esses ciclos biogeoquímicos sejam afetados. Então, é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai introduzir ou também ver o efeito, né, dessas espécies no ambiente. Fechou, gurizada? É isso aí. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar junto aqui com vocês. Meu e-mail é hernandes@nemate.br. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Comecei agora, faz um mês e pouco, né? Então, eu tenho ali Hernandes Sobreira, tem só algumas coisinhas ali, tem os métodos de coleta ali de laboratório, tenho algumas coisas no Excel e tudo mais. Tem até falando de Covid lá também. Então, é isso aí. Tamo junto, gurizada. Obrigadão aí. Muito obrigada, Hernandes. Parabéns aí pela excelente apresentação. Foi uma aula para a gente de ecologia, né? Misturado com uma palestra cheia de efeitos especiais, adorei. Muito, muito, muito bom, muita informação rica aqui. Gente, eu vou abrir agora para perguntas, então vocês podem fazer perguntas, né? Ligando o seu microfone, falando diretamente com o professor Hernandes. Se vocês se sentirem mais à vontade, vocês podem escrever aqui no chat e eu posso perguntar, né, em nome de vocês, ou ele vai checando aqui. Alguém gostaria de fazer uma primeira pergunta agora? O povo tá tímido, Hernandes. Pois é, eu tenho um monte, cara. Eu tenho também, tá aqui minha lista. Eu vou começando, então. Cara, o Claudio, eu quero começar, eu quero saber o que é que acontece quando esse ambiente seca e não tem mais água. O que acontece? Boa pergunta, Hernandes. Responde aí, vai. Começa pela Ai, cara, não sabemos, né? A gente está aí com a ideia de dar continuidade aí num projeto que a gente chama de dry flux, né? Do fluxo seco do metano e do CO2, né? Em ambientes que secaram e não volta mais a água. E aí, vai acontecer o quê? Não sei. Quem sabe ano que vem a gente conversa de novo sobre isso, né? Boa. Bacana. Hernandes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou dos peixinhos aí, que tem um papel dentro desse processo aí. Geralmente, nos meses de final de setembro, outubro, novembro, a gente começa um processo de migração reprodutiva muito grande aqui no Pantanal. Nesse período, as águas estão baixas. Você acredita que... A gente está falando de grandes cardumes, de peixes como o pintado, pacu, né, que além dos cardumes serem grandes, os peixes também são grandes, né, no tamanho deles. Você acredita que esse processo de migração pode contribuir na liberação desse material para a atmosfera? Isso me veio agora na cabeça aqui. Cláudio, bem bacana essa pergunta sua, porque é o seguinte, quando a gente fala de que o metano está liberado, às vezes até eu esqueço de falar isso durante a palestra, o metano está sendo liberado, o CO2 está sendo liberado, mas quando isso ocorre de uma forma natural, isso simplesmente mantém a força natural das coisas. Entendeu? Então, se você tem, por milhares de anos aqui no Pantanal, pacu fazendo a migração, né, o pintado fazendo a migração, e eu tive a oportunidade de ver contigo, inclusive, uma migração enorme, né, de pintado, você começa a ver ondas ali na água, você fala, gente, o que é isso, pelo amor de Deus, o negócio começa a ficar... É uma coisa impressionante, né? E sim, isso pode sim afetar a liberação do metano que está ali no sedimento estocado, pode sim acontecer de você liberar aquele metano que está produzido, que está ali estocado. A questão é que isso é uma coisa natural. Isso é a ordem natural das coisas, entendeu? O que acontece, agora eu pergunto para você o seguinte, o que é que vai acontecer se você não tiver esses cardumes enormes
subindo o Pantanal, e você não tem mais essa liberação do metano ali que ocorria naturalmente. Entendeu? Então, pode ocorrer um efeito inverso, onde o metano fica aprisionado ali, ele não é liberado mais. Né? Quando você fala de metano, de CO2, de aquecimento global, ou de mudanças climáticas, você tem que ter um balanço. Né? E aí, se você consegue manter esse balanço pela ordem natural das coisas, ótimo, porque esse metano tem que ser liberado quando o peixe passa ali. Se não passa mais peixe, ele vai ficar estocado. E aí? Né? Eu tenho uma pergunta, Hernandes, posso fazer? Pode sim, Bia. Aí depois eu tenho uma e uma da Ana aqui, a gente está na fila aí. Fica à vontade, Bia, obrigada. Obrigada. Bom, na verdade, assim, ela é um pouco mais relacionada ao efeito da temperatura, né, e macrófitas aquáticas. A gente sabe que no Pantanal nós temos altas temperaturas, porém, e a gente sabe também que existem vários estudos que mostram que a decomposição, ela está atrelada à temperatura. Mas o que será que acontece que quando a gente chega numa temperatura muito elevada, 29 graus, 31 graus Celsius, por exemplo, essa decomposição, ela não se mostra mais, a gente não consegue mais enxergar o efeito dessa decomposição. O que será que tem por trás disso, Hernandes? Metabolismo de bactérias, né, principalmente. Aí o que vai acontecer? Você tem uma temperatura ótima, né, onde você vai conseguir metabolizar aquele carbono que está disponível no sistema, né, e aí depois dessa temperatura, tudo começa a se degenerar, ou a produção não ocorre mais como ocorria até certas temperaturas. A gente viu, você falando isso aí é legal, porque a gente fez um experimento lá na Holanda, com essas carpas e tudo mais, e a gente viu o seguinte, que até lá na Holanda, é um país muito frio e tudo mais, né? Mas durante o verão de lá, as temperaturas chegam a mais de 35 graus algumas vezes. Quando a temperatura da água, um dia, ela atingiu 33 graus, a gente viu que houve uma redução na produção de bolhas, houve uma redução na quantidade de metano que estava sendo liberado ali, porque atingiu 33 graus. A gente vê que a maioria das bactérias daquela região só suporta até essa temperatura, e depois disso aí, o metabolismo dela tende a cessar, né? Eu estou falando isso aqui em Cáceres, você vai falar assim, puxa, aqui em Cáceres chega muito mais que isso, realmente, né? Chega muito mais que isso, onde você ainda tem uma produção, mas acima de 35 graus, na água, tá, pessoal? Não estou falando isso no ambiente, estou falando na água, né? Acima de 35 graus, o metabolismo, ele tende a cessar, tá bom? É isso aí, espero ter contribuído com a resposta. Muito interessante. Eu vou fazer a minha agora, Hernandes, depois tem da Ana e a Dani aqui no chat. Bom, a minha pergunta é sobre esse efeito das queimadas, aí vou abrir minha câmera para motivar os alunos que quiserem abrir também. Você mostrou, né, o efeito das queimadas, a gente tem assistido aí pela televisão, o Fantástico fez uma reportagem muito grande, né? E eu queria saber se você tem alguma expectativa sobre essa biomassa que agora está queimada, que tem menos matéria orgânica, né? Quando esse material que já foi degradado, então, pelo fogo, chegar no ambiente aquático, o que você acha que vai acontecer? Será que esse efeito vai ser o mesmo de quando era um folhiço, ou quando era biomassa ainda com muita matéria orgânica? Pois é, essa é uma questão que a gente intriga, né? Porque é o seguinte, o que aconteceu ano passado? Isso é uma coisa que eu vou ser bem sincero com você, não tenho a resposta pronta para isso, tem só algumas ideias. O que aconteceu ano passado? Pegou fogo no mundo inteiro aqui no Pantanal, entendeu? Pegou fogo para tudo que é lado, né? E aí, a gente pensou o seguinte, pô, a biomassa foi queimada, então sobrou só as cinzas ali, ela não vai abastecer o sistema de uma forma tão eficaz, com grande quantidade de carbono, né? E aí a adequada vai ser reduzida, certo? A gente pensou nisso aí, deu adequada a torta e direito aqui na região, entendeu? Os peixes começaram a morrer muito mais do que morriam antes, e a gente pensou, puxa vida, e agora? A biomassa seca também contribui com a adequada, mas esse carbono que já foi queimado e tudo mais, já não tem grande quantidade de carbono como antes, ele está em forma de cinza, né, ali, ele vai entrar na água e aumentou esse fenômeno aqui na região, entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Você deve ter algum tipo de micro-organismo que utilize
essa biomassa, né, seca já e queimada muito mais facilmente do que aqueles outros, tá bom? Eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas a gente viu que o efeito do fogo realmente ele traz ali, ele acentuou esse fenômeno da adequada no ano passado. Esse ano é onde a gente vai começar a investigar sobre isso. Muito interessante. Até porque o material vai ficar muito mais particulado, né? Vai ficar muito mais fino. Ele fica mais fácil de quebrar também, né? Mas só que a questão é que ele já foi boa parte consumida, né? Exatamente. Muito interessante. Obrigada, Hernandes. E aí vem a pergunta da Ana, que ela colocou aqui no chat. Ela disse assim: como que as autoridades locais encaram os incêndios, né? E aqueles que acontecem de forma natural? E ela perguntou se o ideal é interferir ou não interferir nesses incêndios. E caso aconteça essa interferência, se isso altera, em que isso vai alterar, né? Acho que ela diz a respeito do ecossistema, vamos assim dizer. Então, o efeito que pode ocorrer é nesse efeito da queimada, principalmente, mas a gente fala em biodiversidade, perda de biodiversidade, né? Você tem locais ali, reservas particulares pegando fogo, né? Então, assim, você tem uma biodiversidade sendo perdida ali com certeza, né? O que as autoridades pensam sobre isso? Cara, é complicado a gente falar sobre isso, porque, assim, a gente tem um grande amigo, que é o Daniel Cantec, que é do ICMBio, cara, é o cara que luta em relação a isso, eles fiscalizam, sabe, eles apagam fogo, eles têm o pré-fogo lá embaixo, na estação Tayamã, 170 quilômetros longe de qualquer lugar, né, no meio da água e tal, então, assim, tentando apagar esses fogos aí, porque o fogo no Pantanal, o foda do fogo no Pantanal é que é o seguinte, eu tenho até, acessa meu canal ali, que você vai ver lá o gifzinho do fogo no Pantanal. O fogo no Pantanal, ele ocorre por cima, é óbvio, né, porque o fogo tem que começar por cima, só que a grande quantidade de matéria orgânica que você tem ali naquela região, ele faz com que o fogo, ele se alastre por baixo. Como é que você vai apagar o fogo que está ali por baixo? Não tem como você apagar um fogo ali por baixo. Ou tem como, mas é muito difícil, entendeu? Então, assim, as autoridades, elas fiscalizam sim. Só que aí eu não quero entrar em questão política e tudo mais, mas você vê muita coisa difícil acontecendo, entendeu? Porque você fiscaliza, você quer tomar algumas atitudes e, às vezes, o que vem de cima para baixo, ele dói muito, né? Então, não quero entrar em méritos políticos, mas é basicamente isso que tem acontecido com o fogo. Tem perspectiva de reduzir esse fogo? Bom, se você pensar que as mudanças climáticas cada vez estão apertando mais, cada vez estão mais acentuadas, a tendência é disso piorar, entendeu? Porque, como eu falei para vocês, o Thiago Ferreira, ele fez um gráfico, um mapa mostrando que em 2008 você tinha X focos de incêndio, não me recordo agora, e em 2018 você tem 3.000% a mais, aumentando em uma década. Eu mostrei para vocês aqui um gráfico mostrando para vocês que a massa d'água reduziu em 16% em uma década. Então, assim, a tendência é que isso aumente. Isso vai ser prejudicial? No Cerrado, o fogo tem que acontecer. No Pantanal, ele não é bem assim. Você não é que nem o Cerrado, que o fogo no Cerrado tem que acontecer para quebra de dormência das sementes e tudo mais. No Pantanal, você tem muitos outros processos biogeoquímicos ligados e muitos processos biológicos ligados que ele é muito afetado por essa queimada, entendeu? Então, assim, o fogo no Pantanal, ele é um perigo, sim, para a biodiversidade. Ele é complicado. Para conter ele, é difícil, né? Demanda de muito esforço, muito trabalho em grupo. Obrigada, Hernandes. A próxima pergunta é da Dani Cruz. Ela diz assim: o que acontece se ocorrer o excesso de gás carbônico em nossos rios? Morre tudo os peixes, né? Então, assim, Dani, primeiro, né, não quero ser catastrofista, né? Mas é o seguinte: se você tem um excesso de gás carbônico, você tem que perguntar primeiro por quê. Por que você tem um excesso de gás carbônico? Se você tem uma grande quantidade, uma entrada muito grande de matéria orgânica que está alimentando as bactérias aeróbias que estão ali, vai sim surgir essa grande quantidade de CO2 nos rios e vai devastar a biodiversidade. Só que aí o problema não está na grande quantidade de CO2 no rio, tá? No porquê que isso foi gerado. Foi gerado pelo fogo, foi gerado
pela despejo de esgoto, por exemplo, porque isso tem muito também, né? Aqui na nossa região, nós não temos tão acentuado como a região de vocês, que é mais urbanizada, né? Então, você tem ali um despejo de esgoto muito grande, onde você vai, tanto, primeiramente, né, logo que o esgoto cai na água, você vai abastecer as bactérias aeróbias, e logo depois, quando o oxigênio começa a cair demais, você alimenta as arqueias, né, as anaeróbias, certo? Então, a causa desse CO2 na água é que tem que ser investigada. E sim, se ocorrer uma grande quantidade de CO2, a gente tem D-quadros aí enormes. Mais uma perguntinha aqui, Hernandes, da Beatriz Correia. Ela pergunta assim, Hernandes, você comentou sobre duas formas de liberação de metano para a atmosfera, a difusão e o desprendimento de bolhas. Eu gostaria de saber se há algum fator que determina a maior ocorrência de uma dessas formas de liberação em detrimento da outra. Ótimo, muito obrigado aí, Beatriz. É o seguinte, cara, você tem ali principalmente o tipo de sedimento, né, em que o metano é produzido. Então, se você tem um sedimento mais fofinho, por exemplo, você tem muita matéria orgânica ali dentro, então você vai conseguir, as bactérias, as arqueias vão produzir uma grande quantidade de metano, mas logo ele vai ser liberado, ou pela difusão, né, ou pelas microbolhas que vão sendo produzidas. Quando você tem um solo argiloso, a tendência é no estoque desse metano ali debaixo do sedimento, tá bom? E é onde você vai ver o que a gente chama, são fenômenos bem bacanas, são fenômenos chamados de conduíte, né? São aqueles que, quando você vai na beira do rio, você vê um monte de bolhas saindo no mesmo lugar. Você vê várias bolinhas saindo no mesmo lugar. Aquilo ali é um efeito de conduíte, que foi produzido em uma certa região, ele passou, aquele metano, né, foi produzido em uma certa região, passou por uma área um pouco mais fácil de passar e saiu por onde ele podia, né, por onde ele podia. E ali parece uma chaminézinha, né, também é conhecido como efeito chaminé e tudo mais, né, mais conhecido como efeito conduíte. O efeito chaminé eu apresentei aqui também no transporte mediado pelas plantas, né, que também é conhecido como conduíte, né. O metano, por diferença de pressão, o metano entra na raiz da planta, ele passa por dentro dela e ele sai pela atmosfera também. Também é outro método, outro modo do metano ser liberado para a atmosfera, né? Mas é principalmente pela qualidade do solo, tá bom? A pergunta da Rafaela aqui na sequência, ela quer saber se esse metano não for liberado, o que acontece? Boa pergunta, muito obrigado, Rafaela. Então, você tem aqui um metano sendo estocado, né? Então, você está falando de um estoque, é o contrário do que esqueci o nome, a Dani, se eu não me engano, perguntou sobre o excesso de CO2 ali na água, né? É o contrário. Então, você tem um estoque de metano sendo produzido e sendo acumulado ali em bolsões muito grandes no sedimento. Existe, sim, várias regiões em que isso ocorre, em que o metano não é liberado, né? Ele demora milhares de anos para ser liberado, tá? Em algumas regiões, até o pessoal... bom, não vou falar muito aqui, mas a questão do fogo-fato e tudo mais, o pessoal pisa na água, afunda bastante, e aí sai uma bolha você não vê a bolha de ar, mas você vê um fogo saindo da água, né? Que é quando o metano que está aprisionado no solo por milhares de anos, ele entra na atmosfera, a temperatura ambiente, ela é quente, né? E aí ele pega fogo na hora, a gente chama isso de fogo-fato, né? Então, você tem, sim, uma certa quantidade, certos locais do planeta onde o metano é estocado e onde não é liberado. Só que vai acontecer, faço a mesma pergunta que a pessoa do CO2 lá, né? Por que esse metano está sendo ali produzido e não está sendo liberado? Se o natural dele é que ele seja liberado, né? Por quê? O que está acontecendo com isso aí? E outra questão é que é o seguinte, se você tem, imagina só, a gente está falando de Pantanal secando, Pantanal reduzindo a massa d'água. Quando esse bolsão de metano encontrar qualquer rachadura ali no sedimento, onde ele pode sair, aquilo ali vai ser uma bomba de metano para a atmosfera, né? Então, você vai evitar que esse metano, você está evitando que o metano passe para a atmosfera em bocadinhos, que eles tenham, inclusive, a possibilidade de ser oxidado, para você guardar ele estocado no sedimento e sair como se fosse uma bomba de uma vez por todas, entendeu? É isso aí.
Muito obrigada, Hernandes. O povo está animado aqui. Gente, nós já passamos aqui bastante, né, do horário, mas tem ainda espaço para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor Hernandes, ou acessar depois, né, a página dele aí do YouTube. Já acessei, viu, Hernandes? Já estou te seguindo. Obrigado, senhor. Até que vergonha. Imagina que isso, é assim que começa. Não mesmo trabalho, é muito sacrifício, a gente trabalha duro e sério, e o governo, até bem pouco tempo, estava patrocinando mais, né, nossas pesquisas, agora está um pouco mais escasso, mas a gente tem que mostrar o que a gente produz de ciência, que é uma coisa séria, né, e a gente está valorizando o dinheiro público. Então, obrigado por essa iniciativa, né, que mais pessoas façam como você. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário? Não? Hernandes, queria te agradecer imensamente, foi excelente essa sua aula, palestra, adorei os esquemas, adorei os vídeos, foi muito didático, e é um assunto, assim, muito interessante, a gente podia passar aqui a noite inteira só falando sobre isso, eu acredito que todo mundo quer ter mais alguma pergunta para fazer para você. Então, obrigada mesmo. Eu gravei aqui, vou mandar para você o link, depois, se você quiser disponibilizar para os seus alunos, né, para quem não pôde vir assistir. E só tenho a agradecer aqui, foi maravilhoso esse encontro, maravilhoso rever você, o Claumir, a Bia, os que eu não conheço também, só de ouvir e ver vocês já me alegra o coração aqui. Obrigada. Beleza, Simone, muito obrigado, galera, brigadão aí, cara, obrigado mesmo pelos questionamentos, por estar aí com a gente aí, é um trabalho árduo, não só esse aqui de metano e CO2, a ciência é árdua, né? A ciência não é fácil, entendeu? Então, eu repito aquilo que eu falei no começo, vocês que estão na graduação, no mestrado, no doutorado, é difícil, vocês vão passar por perrengues muito grandes, como eu, a Simone, a Beatriz, o Claumir, entendeu? Como a gente passou, a Cisa está aqui, estou vendo aqui. Então, assim, a gente passa por perrengues enormes, mas depois você vê, assim, sabe, o quanto conhecimento você ganhou, que você consegue, inclusive, passar essas informações para as outras pessoas, e vai ficar depois um pedacinho daquilo que você falou, vai ficar na cabeça daquela pessoa, isso aí é gratificante. A ciência não é fácil, é uma luta diária, contínua, né, mas a gente está junto nessa empreitada, e junto a gente consegue, sim, fazer uma ciência de qualidade, né? É isso aí, muito obrigado pelo convite de vocês. A hora que vocês quiserem, nós tá junto, eu quero ver nomes, ó. Eu quero ver mais. Ó, sua audiência foi boa, chegou a 40 pessoas na sala. Rapaz, você tá popular, rapaz. Vai bombar seu canal do YouTube agora. Valeu, obrigadão. Muito obrigada. Eu queria agradecer também o pessoal da disciplina, acho que a Bia, não sei se a Bia quer falar alguma coisa, queria agradecer, Claumir, por alguma coisa com relação ao pessoal que apareceu da nossa disciplina, muito obrigado, viu, galera, por ter prestigiado aí, fechou? É isso aí. Bia, Claumir? Eu quero te agradecer, Hernandes, Simone e Claumir, porque, assim, é um privilégio ter esse tanto de pesquisador bom que a gente tem aqui, né? E queria agradecer por vocês divulgarem a ciência, por vocês popularizarem o conhecimento que vocês têm. Para os estudantes que eu estou acompanhando, né, para os alunos que eu estou acompanhando, nós vamos trabalhar a biologia dos micro-organismos, então foi de grande contribuição a sua fala, e a partir daqui eu vou dar seguimento. Mas, novamente, obrigada por essa oportunidade. Valeu. Obrigada a você, Bia. Valeu, Hernandes, parabéns, bacana. A gente vive aprendendo, né? Então, cada momento que a gente encontra uma pessoa e começa a conversar, bater um papo sobre ciência, a gente aprende muita coisa, né? E hoje não foi diferente. Bem legal, bacana, Simone, né? Reunir esse pessoal aí para trocar ideia, bater papo sobre... home office, né? Mas parabéns pela iniciativa, bacana mesmo, parabéns. Obrigada, Claumir. É isso aí. Teve até uma audiência ali, você viu? Dos filhos do Claumir ali assistindo. Obrigada, Hernandes. Valeu. Obrigada, eu vou mandar a gravação para vocês. Até o próximo momento aí. Obrigada. Ana, até mais. Obrigadão, viu? Valeu, Ana. Até mais. Tchau.